Boa noite, essa é a segunda parte da aula. Eu estou comentando com vocês, estava comentando com vocês sobre as principais diferenças entre meiose e mitose e falei que um detalhe importante não foi mencionado nessa tabelinha. Mitose gera células autossômicas, ou seja, células de origem paterna e materna. Meiose gera células gaméticas, células reprodutivas. A mitose gera células com 46 cromossomos em sua maioria. A meiose gera células com 23 cromossomos em sua maioria. Por quê? Pode acontecer uma permuta ou pode acontecer um erro genético. Mas, na maioria das situações, mitose gera células com 46 cromossomos e meiose gera células com 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos serão armazenados dentro dos espermatozoides ou do ovócito, que ao fecundar o espermatozoide, ao fecundar o óvulo, eles unem 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe e formam indivíduos com 46 cromossomos se não houver nenhuma outra mutação. Em tomates, a forma da folha é determinada por gene, cujo alelo que condiciona a folha normal, N, é dominante sobre alelo que condiciona a folha necrosada, Nzinho. Há um outro gene que condiciona o tipo de caule, cujo alelo Pzão condiciona o caule liso, e o dominante sobre o alelo Pzinho, que condiciona o caule piloso. Um fazendeiro cruzou uma planta heterozigótica para esses dois genes com uma planta duplo homozigótica recessiva e obteve resultados apresentados no quadro abaixo. Olha só, eu quero que vocês façam antes de preencher o quadrado de Punnett e antes de preencher essa tabela. Tomates na forma... em tomates, a forma da folha é determinada pelo gene cujo alelo que condiciona a folha é normal. Vocês escrevem numa tabelinha Nzão igual a normal. É dominante. Tá? Toda vez que a letra está maiúscula, quer dizer que é dominante. Sobre o alelo que condiciona a folha necrosada. Nzinho igual a necrosada. Entre parênteses, recessivo. Há outro gene que condiciona o tipo de caule cujo Pzão, igual a liso, dominante. Pzinho igual a piloso, ou seja, recessivo. Alguns caules têm umas estruturas parecidas com pelos, mas, na verdade, são estruturas que dificultam a predação por predadores, por insetos, animais, que possam querer sugar a seiva daquela planta. Então, as plantas também, por elas serem sésseis, se algum bicho chegar perto dela, ela não vai dar um socão na cara do bicho. Ela não vai dar um tapa. Sai daqui, me deixa em paz. Não, ela precisa criar mecanismos biomoleculares para afastar os predadores. Ela pode desenvolver um pH mais ácido, ela pode desenvolver cristais ácidos, ela pode desenvolver cristais venenosos, ela pode desenvolver pelos, tecidos semelhantes a pelos, que impedem que os animais subam na folha ou no caule para poder predar o néctar dessa folha, ou até o mesmo o xilema e o floema que fica dentro desse caule. O xilema e o floema são nutrientes puros. Então, se a árvore perder, ela morre. Tá? É como se fosse tecido condutor, um condutor de seiva. Na gente, o que conduz nossos nutrientes são o nosso sangue. Nos vegetais existem conduções de seiva. Espera aí, que tem alguém entrando. Boa noite, Felipe. Eu estou gravando a resolução de uma APU. Você consegue me ouvir bem? Felipe? Continuando a aula. Vamos lá. Eu já expliquei o que é dominante, o que é recessivo nesse caso. Normal é dominante, ou seja, folhas normais. Folha necrosada, Nzinho.
caule liso, Pzão, caule piloso, Pzinho. Prole de cruzamento entre planta normalzão, normalzinho, Pzão, Pzinho, versus planta Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho. Isso foi dado na questão. Se você fizer o quadrado de Punnett, você vai perceber que, correlacionando esses dados, você vai encontrar folha normal e caule liso, folha normal, Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho. Esses dados aqui do número observado tem que ser dado na questão, tá? Isso aqui tem que ser dado na questão. O genótipo você vai descobrir a partir do cruzamento entre esses genótipos dados. E uma coisa que é importante vocês saberem, a F1 representa a característica dominante. A questão não fala em momento algum de F1, mas ele já dá o cruzamento que você precisa fazer. Se você fizer o quadrado de Punnett, você vai encontrar esses seguintes resultados. Folha normal e caule liso, Nzão, Nzinho, Pzão, Pzinho, 505 unidades. Folha normal e caule piloso, Nzão, Nzinho, Pzinho, Pzinho, 495 unidades. Folha necrosada, caule liso, Nzinho, Nzinho, Pzão, Pzinho. Folha necrosada e caule piloso, Nzinho, Nzinho, Pzinho, Pzinho, 490. Pelo quadrado de Punnett, você percebe que existe uma divisão, uma linha em quadro, que vai dar todos esses resultados. Então, você vai pegar 2.000, multiplicar por 1 e dividir por 4. Você vai encontrar 500. E você vai repetir esse número 500 aqui na coluna do esperado. 500 na primeira coluna, na primeira linha, 500 na segunda, 500 na terceira e 500 na quarta. E você, na quarta linha de cálculo, você vai resolver essa questão. Observado, que é esse valor aqui, menos esperado, que é esse valor aqui, você vai colocar esses dois valores e vai resolver e vai elevar ao quadrado. Quando você elevar ao quadrado, você encontrar um valor grande e você vai dividir por esse dado aqui, ó, esperado. Você vai encontrar 0,05. Mesmo raciocínio você vai seguir para a segunda linha. 495 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500. 0,05. 510 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500. Você encontrar 0,2. 490 menos 500 elevado ao quadrado dividido por 500. 0,02. Isso aqui pode variar de acordo com a calculadora, tá? Porque você sabe que o valor é diferente. Mas pode variar de 0,5 ou 0,7 nas duas primeiras linhas, 0,3 ou 0,4 nas duas segundas, nas terceira e quarta linha. Determine o genótipo de cada uma das classes fenotípicas da prole desse cruzamento. O genótipo a gente já colocou nessa linha aqui, nessa coluna aqui. Calcule a frequência esperada para cada uma dessas classes pela hipótese da segregação independente entre os genes que determina essas duas características. O que ele quer nessa parte aqui? Ele quer saber se o gene que condiciona o formato da folha e o formato de caule está no mesmo cromossomo. Você descobre esse valor através desse cálculo aqui, ó, desse resultado que se você somar 0,05, 0,05, 0,02, 0,02, vai dar 0,05, que está dentro do considerado pelo Q quadrado, para essa quantidade de classes. Como é que você vai descobrir as classes? Você vai pegar essas linhas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, 3. Essa é a quantidade de classes que você vai usar naquela tabelinha que normalmente dá na prova. Aqui já está o cálculozinho que eu expliquei para vocês. Ó, x quadrado é igual a 0,05 mais 0,05 mais 0,2, 0,2. Encontramos 0,5. 4 menos igual a 3.
Para esse grau de liberdade, o Q quadrado crítico é 7,82. Como o Q quadrado encontrado é maior que o Q quadrado, é menor que o Q quadrado crítico, ó, o valor de gênio observado foi menor que o valor de x quadrado crítico, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese de que o gene, pela forma em que segrega, é dependente do gene pela forma do cálculo. Isto é, esses dois genes devem estar em cromossomos diferentes. Os desvios obtidos entre valores observados e esperados devem ter ocorrido ao acaso. Tá? Toda vez que o valor for menor, ele pode ter ocorrido ao acaso, então não se pode rejeitar a hipótese de que o gene que condiciona a forma da folha e o gene que condiciona a forma do caule estejam em cromossomos diferentes. Considere uma espécie 2N igual a 10, que possui determinação de sexo pelo sistema ZZ-ZW. Nessa espécie, os cromossomos autossômicos são todos metacêntricos, que mais diferem entre si quanto ao tamanho. O cromossomo Z é maior de todos e submetacêntrico, e o cromossomo W é menor de todos e acrocêntrico. Letra A. O núcleo de uma célula somática de um indivíduo dessa espécie possui quantas cromátides no período G1 da intérfase? Aqui já está dizendo, na própria questão está dizendo 2N igual a 10, então são 10 cromátides. Quantas cromátides no período G2 da intérfase? No período G2, essas cromátides já foram duplicadas, então são 20 cromátides. Quantas moléculas de DNA no período G2 da intérfase? É a mesma coisa que foi falado anteriormente, 20 cromátides. Cada cromátide corresponde a uma molécula de DNA durante o período G1 da intérfase. Cada cromossomo é composto por uma cromátide. No período S da intérfase, os cromossomos duplicam sua molécula de DNA e passam a possuir 2 cromátides. O que está falando isso aqui? Lembra que eu falei para vocês do ciclo celular? O ciclo celular tem várias fases. G1 é uma fase que ele está parado, todos os cromossomos estão paradinhos lá como se fosse um prato de macarrão. Já no G2, aquele prato de macarrão duplica. Se você tinha 10 fios de macarrão na fase G1, você vai ter 20 fios de macarrão na fase G2. Então, depois que ele entra na fase G2, ele vai para a prófase, que já representa cromátides duplicadas, tá? Por isso que está dizendo que cada cromátido corresponde a uma molécula de DNA. Então, na fase G2, essa molécula de DNA está duplicada. São 2 cromossomos um lado do outro, ao invés de um só. Com os dados disponíveis, esquematize o cariótipo de uma fêmea dessa espécie. Lembre-se que os cariótipos são feitos a partir de células de metáfase da mitose. Olha só que interessante. Número 1, são todos metacêntricos. Número 2, todos metacêntricos. Número 3, todos metacêntricos. Número 4, todos metacêntricos. Os cromossomos sexuais são diferentes. O vermelho é submetacêntrico, já o azul é acrocêntrico. Quando eu mandar para vocês no grupo aquela tabelinha de cromossomos, vocês vão perceber que os grupos são 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos após a duplicação. Antes da duplicação, são 23 cromossomos. Vocês vão perceber que tem grupos de 4 cromossomos, são vários grupos de 3 ou 4 cromossomos. Cada grupo tem cromossomos do mesmo tamanho, tá? Tem genes que se organizam naqueles cromossomos. Vou mandar a tabelinha de tamanho do cromossomo para vocês. Eu acredito que tenha na apostila também. Voltando aqui. O esquema... Ah, tá. Peraí, que eu respondi um negócio aqui. Bondade política... Ah, tá. Sim. A gente sabe que são 20. Conta aqui, ó. Aqui tem 4 cromossomos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 4, 4, 4, 4 e 4. 4 vezes 5, 20. Então, vocês só precisavam desenhar o cromossomo e colocar o centrossomo no meio, de 1 a 4.
Já o cromossomo sexual é submetacêntrico, o X, e o Y é acrocêntrico, tá? Porque o Y, na verdade, é um X sem uma perninha. Porque essa perninha, ela não tem uma característica específica que ela não se desenvolve. Ela perde a perninha. Inicialmente é X, mas perde a perninha e se torna Y. O esquema a seguir representa a sequência de reações que leva à formação do pigmento da pelagem de uma espécie animal. Os alelos normais dos genes autossômicos azão e besão são representados pela produção das enzimas azão e besão, que atuam nesse processo metabólico. Mutações dos genes azão e besão produzem, respectivamente, os alelos azim e besim. Normal é azão e besão. Com mutação, azim e besim, que condicionam as enzimas inativas, ou seja, do recessivo, essa enzima específica que está sendo pesquisada, que está sendo citada na questão, não funciona. Só funciona no azão e no besão. Os indivíduos sem pigmentos são considerados albinos. Então, toda vez que aparece azim e besim, é albino. Toda vez que aparece azão e besão, tem algum tipo de cor. GNA condiciona azim, enzima azão. Composto precursor, composto intermediário, pigmento. GNBzão condiciona azim, enzima Bzão. Do ponto de vista genético, quantos tipos de albinismo pode ocorrer com espécies de fim? Albinismo é ausência de cor. Melanismo é ausência de... são tudo preto. Tem galinhas que nascem toda preta, até o osso dela é preto. Mas tem galinha que nasce toda branca, até o osso dela é branco. Eu nunca ouvi falar de ser humano com melanismo, mas é possível acontecer sim, tá? É possível acontecer, é mais fácil acontecer albinismo do que melanismo em mamíferos, tá? Ó, 2 tipos de albinismo, um devido à mutação do gene A e outro devido à mutação do gene B. Será também considerada certa a questão que o aluno que listou os genótipos que podem causar albinismo. Azim, traço, traço. Traço, traço, bezinho, bezinho. Então, duplo homozigótico recessivo confere albinismo. No cruzamento entre indivíduos azim, azim, besão, besão, com indivíduo azão, azão, bezinho, bezinho, determina o fenótipo dos pais e os fenótipos esperados para a prole. No caso, é duplo heterozigótico. Então, esse filho provavelmente não será albino, tá? Será um azão, azinho, besão, bezinho. Azinho, azinho, besão, besão, vezes azão, azão, bezinho, bezinho. 100% azão, besão, 100% azinho, besão, bezinho. Então, se você cruzar azinho com besão, azão com bezinho, vai formar azão, azinho, besão, bezinho, ou seja, 100% normal. Ninguém vai manifestar albinismo nesse caso específico, tá? Porque o albinismo só se manifesta pelo que a questão está dizendo, quando é duplo homozigótico recessivo. Se for uma dupla de gene homozigótico recessivo, uma dupla de gene homozigótico dominante, não vai manifestar. Essa questão que eu mais gosto. Eu gosto dessas questões de heredograma, que isso cai em todo concurso para professor de biologia, para biólogo. No heredograma baixo, indivíduos genegrídeos são afetados por uma anomalia genética rara. Olha, número 1 são os parentais mortos, são os avós e bisavós nossos. Toda vez que representa um quadrado, quer dizer um homem. Toda vez que representa um círculo, quer dizer uma mulher. Eu estou falando isso à luz da genética, tá? Uma pessoa geneticamente homem, uma pessoa geneticamente mulher. E toda vez que o quadrado ou o círculo estiverem brancos, quer dizer que a pessoa é saudável. Toda vez que o quadrado ou o círculo estiver preto, quer dizer que a pessoa herda algum gene e manifesta a doença. Toda vez que aparece
traço, quer dizer que aquela pessoa morreu ou nasceu morta. Na primeira linha, do lado esquerdo, primeiro parental, o avô e a avó saudáveis, um avô e uma avó, sendo que esse avô aqui tem o gene para a doença. Essa família aqui, do lado esquerdo, ela é saudável. Casou com uma família que tem pai com um gene doente, com 2 filhas com doença. Por que essas 2 filhas têm doença? Porque o pai dá para a mulher, ele dá o cromossomo X, para o homem ele dá o cromossomo Y, tá? Então, esse cara, esse menino aqui que é saudável, ele recebeu o X da mãe, que veio saudável, e o Y do pai, que veio doente. Só que essa doença só se manifesta nesse X. Olha, essa mulher aqui, que é a mais velha, que sempre a primeira bolinha representa o filho mais velho. Essa mulher aqui, na segunda linha, ela casou com um cara saudável e eles tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. Essa bolinha aqui no meio é doente e esse quadrado aqui preto também é doente. Essa bolinha doente não casou e esse quadrado preto casou. Tá? Casou com uma outra mulher que é saudável. Essa mulher aqui branca, essa bolinha aqui branca, casou com um cara e teve 2 filhos. Só que esses 2 filhos também não herdaram doença. Já esse outro irmão, o irmão caçula, ele casou com uma mulher e teve 3 filhos, sendo que as 2 meninas herdaram a doença. Determine o padrão de herança mais provável para essa anomalia. Justifique. Ligado ao X dominante. É o que eu falei para vocês antes. Todo mundo que recebe X, recebe o X de alguém com doença. Se você vê a sequência, sempre vem da mãe para o filho, da mãe para o filho, da mãe para o filho, da mãe para o filho e do pai para a filha. Aparece em todas as gerações, homens afetados possuem todas as filhas afetadas, mas nunca seus filhos. Determine o genótipo dos indivíduos. 3. É a terceira linha aqui. Ó. XA, Azinho, Y, ou seja, não. Peraí. Não tem a doença. XAzão com XAzinho é recessivo para a doença, mas não manifesta. XAzinho com XAzinho manifesta a doença. XAzinho com Y não manifesta a doença porque precisa de um duplo X. XAzão com Y não manifesta a doença. XAzinho com XAzinho manifesta a doença. Então, toda vez que tem duplo recessivo, a pessoa pode manifestar a doença. Discuta a possibilidade da mulher 4, 3, casando-se com um homem normal, vir a ter uma criança afetada por essa doença. A gente vai fazer uma probabilidade. Se você fizer um cruzamento desse aqui, ó, que é bem parecido com o quadrado de mulher, fazer um desenhozinho aqui, ó. XAzinho com Y, que é o genótipo do pai. XAzão com XAzinho é o genótipo da mãe. XAzão com XAzinho vai dar XAzão, XAzinho. XAzinho com XAzinho, XAzinho, XAzinho. XAzão com Y vai dar XAzão, Y. XAzinho com Y, XAzinho com Y. Ou seja, tem 50% de chance de ser afetado. Você não precisa fazer esse desenho. Mas você pode colocar 50% vezes 50% mais 50% vezes 50%. 2 dividido por 4 vai dar 50%. Então, para a aula de hoje é isso. Quero que vocês me digam se ficaram um pouco com dificuldade, se eu expliquei muito rápido
coloquem as suas dúvidas no grupo para que na próxima aula eu possa respondê-las, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.